Você conhece o termo queimar pontes? E mais do que isso, você sabe o que tem a ver esse termo com o praticante buscador da lei da atração? Pois hoje você vai entender. No seu caminho que deve ser trilhado, que está à sua frente, o que é que você deve fazer? Aprender a fortificar-se frente aos obstáculos que lhe aparecerão no caminho. E com relação ao caminho que você trilhou, o que é que você deve fazer? Aprender a queimar pontes. Vamos lá entender. Earl Nightingale, que inspirou tantos como o próprio Napoleão Hill, ele perguntava o seguinte: você está disposto a pagar o preço? Mas pagar que preço? Aqui no canal, vocês já aprenderam sobre o que vem a ser propósito. Para aqueles que são novos no canal e ainda não conhecem o conceito, é basicamente o seguinte: antes mesmo de você chegar nesse mundo, vamos colocar da seguinte maneira: Deus, ele lhe apresenta o seu propósito. É a razão pela qual você está sendo enviado aqui para o planeta Terra. E uma coisa você pode ter certeza: você não está aqui para ser comum, para ser igual. Você está aqui para fazer a diferença e para contribuir com a evolução do crescimento da humanidade. E um dos grandes problemas que acontecem, e que nós já citamos aqui inúmeras vezes, é quando os pais interferem na vida dos filhos com o objetivo de tentar imprimir aos filhos a vontade de que eles façam as suas vontades, ou seja, dos pais. E nós já aprendemos que é na mais tenra idade que nós estamos mais próximos dos nossos propósitos. Então, para seguir um pouquinho adiante desse nosso tema principal do nosso vídeo, então eu vou citar um exemplo prático do queimar pontes. Hernán Cortés era um desbravador espanhol que, com seus navios chegando até o México, deu a ordem para que todos os navios fossem queimados. Ele então disse aos seus homens, aos seus marinheiros, o seguinte: agora nós só temos uma única opção: vencer. Nesse caso, é apropriado nós usarmos o mesmo exemplo de queimar pontes. Ou seja, você está anulando a possibilidade de que você volte para recomeçar de uma história que você sabia que não era sua. Então eu vou citar 3 exemplos verdadeiros de seres humanos como você que queimaram as suas pontes. O primeiro exemplo que eu vou citar é um dos meus 3 mentores, o Bruno Gimenez. Bruno Gimenez, ele era químico industrial de formação, muito novo. Ele já recebia um salário vultuoso, não apenas para alguém jovem como ele era na época, mas para qualquer pessoa. Mas o propósito dele queimava tão intensamente no seu íntimo que num determinado momento a sua inquietação tornou-se tão grande que o obrigou a pedir demissão da empresa na qual ele trabalhava. Se você buscar como o Bruno Gimenez vive hoje em dia, e que não tem nada a ver com aquele que ele foi um dia no passado, vai ver que por ele estar hoje no seu propósito, tornou-se um milionário e que transforma a vida das pessoas. O segundo exemplo que eu vou citar é do Érico Rocha. O Érico Rocha, ele passou anos trabalhando em um banco, num alto cargo, na Inglaterra, e tinha um salário elevadíssimo. Segundo palavras dele mesmo, em um mês ele recebia de salário o que o irmão dele, que trabalhava na Petrobras, recebia em um ano. E o Érico Rocha é um outro exemplo de alguém que o propósito ardeu tão fortemente dentro de si que fez com que ele pedisse demissão. Hoje em dia o Érico Rocha trabalha igualmente transformando a vida das pessoas. Eu acredito que não seja necessário dizer que ele hoje tornou-se também milionário. Para fechar esses nossos exemplos, eu vou citar o Alexandre Winkler, que era servidor público e sentiu dentro dele essa mesma chama do propósito arder dentro de si
um dia pediu demissão de seu cargo público e hoje em dia ele vive transformando a vida das pessoas. Eu estou querendo dizer com isso que você deve abandonar agora o que você faz? Não, de forma nenhuma. Mesmo porque se você já acompanha o nosso trabalho aqui, já entendeu que existe uma coisa chamada processo. Até mesmo naquilo que diz respeito à lei da atração, uma das coisas que você já aprendeu é: se você quer começar o seu estudo na lei da atração, você começa basicamente com 3 livros. Primeiro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Segundo, Quem Pensa Enriquece. E Os Segredos da Mente Milionária. Além disso, você também aprendeu o seguinte: se você vive fora do seu propósito, que é o caso da maioria das pessoas, não adianta você simplesmente, na cara e na coragem, resolver abandonar tudo e buscar alguma coisa nova, se o mínimo que você precisa fazer, que é conectar-se à sua centelha, você ainda nem começou a fazê-lo, para só assim começar a se conectar com o seu propósito. O que é que Hernán Cortés fez? Da maneira dele, ele queimou as pontes, para que você tenha certeza que você só tem um sentido a seguir, para frente, e nunca voltar para trás. É por isso que, como eu disse no início, Earl Nightingale, ele dizia: você está disposto a pagar o preço? Muitos homens, grandes homens que hoje nós modelamos, decidiram e aceitaram pagar esse preço. Mas todos esses exemplos que eu citei, o Bruno Gimenez, o Alexandre Winkler, o Érico Rocha, tantos outros, houve um momento em que eles entraram no próprio propósito. Se ainda não descobriu como fazer isso, que tal você começar pelo estudo dos livros que eu citei ainda há pouco? E mais, o manuscrito original de Napoleão Hill, ou mesmo A Matriz Divina de Greg Braden, O Poder da Ação de Paulo Vieira, O Poder do Subconsciente do Dr. Joseph Murphy e tantos outros. Mas o principal, conectar-se à sua centelha e buscar entrar no seu propósito. Mas eu já te dou uma dica: começa a partir de hoje, estabelecer como teu propósito queimar as tuas pontes, e que daqui para lá você já esteja conectado à sua centelha e dentro do seu propósito. Pensa bem nas palavras de Earl Nightingale. Você está disposto a pagar o preço? Eu te desejo saúde, prosperidade e sucesso. Eu expresso a minha mais profunda gratidão por você fazer parte dessa mente mestra. Se você ainda não conhece o nosso Apoia-se, onde você poderá começar a ter aulas de educação financeira com contribuições mensais a partir de R$5, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você acessá-lo, e também o nosso Pix, caso você queira fazer alguma contribuição com o nosso trabalho. E te desejo um excelente e abençoado início de semana. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Narração por Eu Sou.